Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar desse livro aqui, não sei se vai dar pra ver. Chama Picos e Vales. É um livro que eu li há um tempo atrás e eu fiz um vídeo sobre ele no meu canal Dark. O canal é chamar 3x, justamente porque eu falo muito rápido, né? Então a ideia era chamar 3x porque é a aceleração que você põe no vídeo, né? Inclusive eu já tô vendo vídeos no 3x aqui no YouTube, que eu tenho o YouTube Premium, então a ideia do vídeo era essa, justamente acelerar o seu desenvolvimento pessoal, né? Mas eu pensei bem e falei, cara, eu quero aparecer. Você deve ter visto que eu falei tanto no vídeo do Felca quanto no vídeo do Whindersson, que eu não gostaria de ser famoso. E por isso eu não queria aparecer, porque eu falei, cara, vai que o canal dá certo, eu fico famoso, mas eu pensei, velho, eu vou falar de desenvolvimento pessoal, vou falar de negócio, vou falar de, enfim, tô falando de emagrecimento agora, né, porque é a fase da vida que eu tô. Então são coisas que não é todo mundo que se interessa, né, não é humor, não é uma coisa que muita gente se interessa, igual o Whindersson Nunes, igual o Felca. Então eu falei, cara, dificilmente eu vou ficar famoso, dificilmente vai ter muita gente me seguindo, né. É claro, talvez eu atinja 1 milhão de inscritos aí num futuro próximo, mas 1 milhão num país de 200 milhões, perdão, não é nada, né? Então, aí eu fiquei tranquilo e falei, cara, vou aparecer, eu já viajava muito trabalho, cara, vou filmar minhas viagens, e aí eu acabei mudando de ideia sobre o canal Dark, né? E o meu canal era tenso, porque meu canal já tava com quase 100 inscritos, se eu começar do zero, né? Me aparecer, né? Eu podia ter usado aquele lá, mas aí eu ia ter que mudar várias coisas, eu falei, não, vou criar um canal do zero. E aí eu tinha feito esse meu segundo vídeo desse canal, se não me engano, segundo ou terceiro, era sobre esse livro, Picos e Vales, né? E eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque justamente quando eu fiz esse vídeo, deve ter quase um ano aí, que eu postei nesse canal, ou foi esse ano, agora eu não tô lembrado, enfim. Talvez foi até início desse ano. Mas eu tava passando por uma fase muito difícil. E aí eu lembrei daquela frase, né? A noite sempre é mais escura antes de amanhecer, né? Então eu tava passando uma fase muito difícil, e depois eu tenho uma fase muito boa. Aí eu lembrei desse livro e acabei falando, deixa eu falar um pouquinho sobre esse livro, né? E esse livro fala justamente disso, né? Que se você pegar a sua vida, ela sempre vai ter altos e baixos, né? Tipo um monitor cardíaco, né? Você acontece uma coisa muito boa, depois acontece uma coisa muito ruim, e assim vai, a vida toda. Inclusive já participei de muitas dinâmicas, né? Sobre reflexão sobre isso. E eu era um pouco até infantil. Eu achava que talvez em algum momento eu ia ter o meu lugar ao sol. Em algum momento as coisas iam ser estáveis, e isso tudo tranquilo, ia ter uma paz, mas eu vi que não é assim, né? A vida sempre vai ter altos e baixos, independente do que você faça. E isso foi um aprendizado pra mim, né? Então tem bastante coisa que fala nesse livro. E esse livro também é interessante que tem um comediante que eu gosto muito, que é o Fábio Rabin. Eu vi uma entrevista dele uma vez. E uma vez que ele foi mandado embora do emprego, a mulher falou pra ele ler esse livro e ele aprendeu muito. E serviu muito pra ele, né? Tava comentando sobre isso. Falei, caramba, pra mim também foi muito bom pra tentar entender que realmente... eu não vou dar muitos spoilers do livro, né? Vai ser mais uma reflexão. Inclusive vou deixar o livro aqui na descrição, quem quiser comprar. No link, né? É um link de afiliado, então se você comprar por esse link, você não paga nada mais caro e ajuda, né? Eu, no caso, né? Não vendo nada de afiliado ainda, mas eu tô testando aqui. Caso dê certo, a gente continua pondo boas indicações aqui pra vocês, né? Então vamos lá, então sobre esse livro, eu pensei muito sobre isso, porque um valor muito importante pra mim, inclusive eu achava que o mais importante era a liberdade. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre valores, né, e porque eles são importantes, mas eu vejo que não necessariamente é liberdade, é paz. Eu tô disposto a abrir mão da minha liberdade pra ter paz. Um caso, claro que no meu trabalho eu tenho muita liberdade, mas eu ainda sou CLT, né, então tipo assim, eu ainda eu teria muita liberdade, mais liberdade sendo empreendedor, né. Só que eu prefiro ter paz, ou seja, saber que eu vou ter um salário ali que vai cair na minha conta todo mês. Claro que meu objetivo ainda é ter um negócio, mas justamente quando esse negócio puder me trazer uma certa paz, né? Então eu vi que na verdade um dos meus valores mais importantes é paz, ter paz, né, mental, saber que vou conseguir pagar minhas contas, saber que eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Então eu vi que, e o Pix Vale me fez entender que, tipo assim, claro, eu quero ter paz, mas vão ter momentos de altos e baixos, momentos que eu não vou estar com a paz que eu gostaria, né, momentos, enfim. Então é muito interessante esse livro justamente para te fazer refletir sobre isso. E claro que ele fala toda a questão de estabilidade não existe, né? Então sempre vai ter esses altos e baixos. Que a gente tem que aproveitar os momentos bons e os momentos ruins. E que, por exemplo, cara, muitas vezes você tá num momento muito bom, você tá eufórico, e você fica até míope para as coisas que acontecem ao seu redor, né? Porque você tá num momento tão bom da sua vida que você não acha que vai acontecer coisa que vai te ferrar ou que vai fazer você ter um momento ruim, né? Isso é muito interessante, porque às vezes quando a gente tá muito feliz, muito eufórico, a gente faz erros que faz levar a gente aos momentos ruins, né? E também coisas sábias que a gente fizer nos momentos ruins, né? Coisas que a gente pensar assim, cara, o que me fez chegar aqui, o que eu vou fazer pra sair dessa situação? Também é muito interessante que, então, o que você acha, tanto quando você tá muito feliz num momento bom, num pico, ou quando você tá muito mal, num vale, ele faz você continuar nesse pico ou ir pra um vale e vice-versa, né? Então é muito interessante esse livro. Aí, claro, vai entrar mais no que você pode fazer, mas me ajudou muito a pensar sempre que eu tô num momento ruim, num momento bom, que eu posso fazer. Cara, eu tô num vale, cara, eu vou avaliar, cara, o que eu já conquistei até agora? Conquistei um momento ruim, né? O que eu conquistei até agora? Quem eu sou? Vou focar nos meus objetivos, vou concentrar nos objetivos que eu posso fazer. Então sempre que eu tô num momento ruim, eu tento usar isso de motivação pra tentar sair desse momento ruim, né? E a mesma coisa no momento bom, né? Você tá num momento bom, cara, você tem que lembrar. Tem até uma frase que é muito boa, tipo assim, quando você tá no
no verão você sempre lembra do inverno, e quando você tá no inverno você sempre lembra do verão, né? Então você tá sempre preparado, tanto para momentos ruins quanto para momentos bons, né? Então isso é uma coisa que eu sempre tentei aplicar na minha vida e tem funcionado muito bem. E justamente com o tempo, você vai achatando, você não vai tendo tantos picos e nem tantos vales, né? Tipo assim, a ideia é que você vai ficando mais no equilíbrio, né? Você nem vai ficar super ultra eufórico com uma coisa, nem vai ficar super mal com uma coisa ruim que te acontece, né? Você vai manter aquela média, né? Então, tipo assim, você não vai deixar coisas muito boas, te deixar super pra cima e uma coisa muito ruim também te deixar muito pra baixo. Isso é até interessante uma coisa sobre o ego também, né? Eu quero fazer um vídeo só sobre o ego, esse vídeo aí vai ser mais elaborado. Eu tô lendo o livro do ego do Osho, porque pra você se manter mais neutro, porque aí você consegue pensar friamente em todas as coisas, né? Então isso é uma coisa que eu tento sempre fazer, então não ficar super eufórico com coisa boa que aconteceu, nem ficar super triste com coisa ruim, né? Tentar ficar sempre mantendo no neutro. E também, tipo assim, você tá feliz pra caramba, cara, tem que comemorar, tem que aproveitar. E quando você tá muito triste também, você tem que curtir essa tristeza, você tem que ouvir música triste, extravasar essa tristeza e tal. Tipo assim, você tem que sentir as emoções, né? Você não sente, você vai guardando tudo pra você e uma hora explode, né? Isso vale mais pra tristeza e sentimentos ruins, né? Mas é muito interessante, fala muito sobre isso também nesse livro. Então, tá num momento ruim, tem coisas que vão fazer você sair dele, principalmente como eu falei, né? Focar nas conquistas, nas coisas que você pode fazer. E tá nos momentos bons também, você pensar o que eu poderia fazer que vai me manter nessa situação e coisas que vão me tirar dessa situação, né? Então tudo isso, esse livro fala, é saber lidar com as coisas boas e coisas ruins que acontecem com você, os seus picos e vales. E no fim você tem que saber que é natural. E igual eu tava falando pra você, foi um aprendizado pra mim saber que realmente coisas ruins e boas vão acontecer com você sempre. Você não tem poder sobre isso, infelizmente, né? Você tem poder sobre o que você faz sobre isso. E a ideia da vida é você ir achatando esse negócio e ter sabedoria pra lidar tanto com momentos bons quanto com momentos ruins. E buscar seu lugar ao sol, né? Eu acho que tem um lugar ao sol, tem um lugar que você vai fazendo com que quem você é e adapte a sua vida a ponto de você não... você saber seus valores, quem você é, ter autoconhecimento, e você vai adaptando a sua vida para ter menos picos, mais picos e menos vales, né? Então, justamente essa é uma ideia desse livro também. Você tentar entender o que faz você ficar na situação ruim, o que faz você ficar na situação boa, você tem um autoconhecimento para isso. Claro que eu acho que isso leva muito tempo pra você ter sabedoria para lidar com isso, né? E é justamente por isso que pessoas mais velhas, né? Tava até pensando nisso antes de eu gravar esse vídeo, que tem pessoas mais velhas que você não consegue mudar elas, justamente porque elas já adaptaram toda a vida dela para coisas que vão fazer ela fugir dos vales, né? E ir atrás dos seus picos, né? Até porque também a gente fala que o ser humano ele tem comportamentos para fugir da dor e buscar o prazer, né? Então, uma pessoa mais velha, ela já tá com a vida moldada no que é melhor para ela, né? Então, geralmente, é muito difícil mudar pessoas mais velhas. Então, até pensando sobre isso. Isso não fala no livro, mas foi uma coisa que eu pensei. Então, no fim, você vai tem que buscar equilíbrio. E aí, só pra fechar, eu quero falar de alguns exercícios, né? Que você pode fazer, que eu sempre tentei fazer, né? Claro, quando você tá numa situação ruim, você vai ter que pôr no papel, cara, por que eu cheguei nessa situação? O que me fez levar até aqui? O que eu posso fazer pra sair, né? Tem até um outro exercício também que é um problema, 5 soluções. Sempre que eu tinha um problema, eu tava pensando 5 soluções pra resolver esse problema. Você pode viajar, você pode pensar coisas que até não são possíveis, né? Mas justamente pra você criar, começar a desenvolver a criatividade para resolução de problemas complexos, né? Então isso é uma metodologia que eu sempre tento usar. Eu tinha até um caderninho que eu fazia isso, claro, eu já não tenho tanto esse hábito. Mas antigamente sempre que eu tinha um problema muito grande, eu pensava, cara, como é que eu posso sair desse problema? E aí listando as coisas que eu podia fazer. Agora eu não vou conseguir pensar um exemplo, né? Porque igual eu falei, a ideia é mais eu coloquei palavras-chave aqui e tô tentando discorrer sobre esse livro, né? Sobre esse livro, é mais pra gente pensar e conversar em voz alta. Até porque esse canal eu quero justamente que seja isso, né? Muitas vezes vão ter vídeos mais elaborados, e com o tempo eu quero ter tempo pra poder fazer vídeos mais elaborados, mas agora vão ser mais conversas. Então eu vou pensar sobre assuntos que eu gosto, inclusive tem aquela porrada de livro que eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo. Vou pensar nos assuntos que eu gosto e vou trazer pra vocês. E como eu falei no vídeo também da leitura, né? Que foi um vídeo que muita gente viu, então acho que o pessoal gosta desse tipo de vídeo. E a leitura salvou minha vida, então tem muita coisa que eu posso trazer. Mais reflexões, né? Igual eu não vou trazer todo o resumo do livro, porque aí a ideia é que vocês leiam e tenham as próprias conclusões, porque às vezes você lê um livro que pra você não significou nada, talvez teve um aprendizado ou outro, mas pode ser um livro que salva a sua vida. Tem até um livro que é simples, que inclusive eu acho que foi o livro que mais mudou minha vida, eu vou trazer um resumo dele, eu tenho aqui anotado, que é o do Augusto Cury, As Leis da Inteligência. Acho que é uma coisa assim, né? 7 Leis da Inteligência. Enfim, eu vou achar a anotação e trago pra vocês. Então é muito disso, né? É mais pra me pensar alto. Então eu já passei esses 2 exercícios aí que eu acho que é bem interessante de fazer. E no fim é isso. Você vai ter que avaliar sempre seus picos e vales, quando você tá no momento bom, quando você tá no momento ruim. O que você pode fazer pra manter-se nos picos, né? E sair dos vales. E tentar achatar isso no sentido de ficar sempre no neutro, né? Porque até quando você tá muito eufórico, muito feliz, você pode tomar más decisões. Da mesma forma que você tá muito triste, muito mal, você vai tomar más decisões, né? Então esse livro, ele é mais basicão justamente para você pensar como usar as situações que acontecem com você na sua vida. E eu justamente quero começar a entrar mais nisso, né? Mais sobre autoconhecimento, mais sobre valores, mais sobre resolução de problemas. Então, assim, tem várias coisas
Por isso que eu acho que esse canal meu vai ser realmente uma coisa... Eu tava até vendo o canal do Lan Twin, que é, tipo assim, é uma enciclopédia sobre saúde, emagrecimento. O cara tem vídeo de tudo, sabe? Mas ele tá há vários anos, tem, sei lá, 4, 5 mil vídeos. E ele continua lançando. Eu tô sempre acompanhando ele, cara. E é incrível. Ele lança vídeos de tudo que tem a ver com o universo da musculação. E aqui nesse canal, cara, tá tudo que tem a ver com o universo de desenvolvimento pessoal e negócios. Então, assim, cara, tem tanto assunto pra falar que eu até não tenho medo de ficar sem assunto, porque é muita coisa que dá pra falar, discorrer. E a ideia é também que eu aprendendo e voltando nesses assuntos que eu já estudo há muitos anos, né? Eu vou estar tendo que aprender pra passar pra vocês. Vou ter que melhorar também na situação, né? Esses agora ainda estão sendo mais um bate-papo, mas no futuro eu quero trazer slides, fazer edições mais elaboradas, trazer conhecimento mesmo, informação, junto com as minhas vivências. Então é isso. O link do vídeo tá aqui na descrição. Dá o like, se inscreve no canal, dá ideias de vídeos aí também. Tem muitos livros que eu quero trazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.